Você vai não. Chega já desequilibrado. Ô Rauan, faz por favor aí no rádio, os botãozinhos da esquerda para cá o segundo. Perde pausa para mim. Obrigado. Esqueci até de ligar o computador, olha como que eu estou nervoso. Tá vendo? Essa mulherada acaba comigo. Trouxe óculos, de tudo. Tudo que eu não uso eu trouxe. Estou nervoso que eu estou, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. A casa cheia. Eu falei para todo mundo que janeiro não enche e que podia colocar umas palestras, ia dar pouquinha pessoa. Eu estaria tranquilo, não ficaria nervoso e nada mais. Estou carregando ela aqui, tá? Você está querendo muito? É. Para mim ficar mais calmo, assim vocês mandam aquele monte de energia para mim, entendeu? Agora podemos. Ó, terça-feira vocês vão bagunça com 2 computadores que quase tacaram cadeira em mim. Eu prometo que eu não vou fazer a bagunça. Eu tenho que ficar, para mim fazer, eu tenho que estar com essa mão e essa. Vai dar certo. Casa cheia. Vamos começar o ano finalizando janeiro, iniciando fevereiro com a parábola da ovelha perdida. Nós vamos fazer o ciclo de um estudo de umas parábolas que começa com a ovelha perdida, depois a dracma perdida. Como o próximo sábado será dentro do carnaval, provavelmente algumas pessoas não virão um fogo. Depois finaliza esse ciclo com a filho pródigo, parábola do filho pródigo, que eles são em sequência, essas parábolas, tá? Cris, você lembra, você vai ter que me lembrar daquela do Lucas, né? Eu esqueci, como esqueci, né? Lucas 15. Exatamente. Ó, eu peguei essa parábola do Evangelho de Lucas na tradução do Haroldo. Então vamos ler a parábola para nós entrarmos no contexto, né? Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores, para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo-lhes: esse acolhe pecadores e come com ele. Contou-lhes uma parábola, dizendo: qual homem dentre vós possui 100 ovelhas e, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida, até encontrá-la. Encontrando-a alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirige-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Alguém conhecia essa parábola? Acho que todo mundo ouviu já essa palavra, né? Parábola. Ela tem muita coisa interessante, né? Eu gostaria já no começo de pegar alguns pontos. Não era apareceu primeiro, mas já apareceu. Reparem que Jesus começa a falar essa parábola, ele inicia essa palavra por causa desse contexto. Publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Vocês sabem quem eram os publicanos? Alguém sabe? Quem é que falou que ia interagir comigo? Eu não lembro. Exatamente. Os publicanos, eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus, considerados pelos judeus como traidores, porque eles se juntavam com Roma
pagavam um imposto antecipado para Roma e depois eles cobravam dos judeus com juros e tudo mais. E os judeus não gostavam, porque era o seu povo cobrando seu povo, traidores. Então, tinha-se maus olhos, os judeus tinham maus olhos para os publicanos, não gostavam dele. Então, Jesus estava conversando com publicanos e não era para ser que Jesus, como era um doutor, não poderia estar conversando com um publicano, que era traidor, né? O segundo que ele estava conversando era com pecadores, não é? Que era para pecadores. Pecadores naquela época, para a gente dizer, não era tão focado assim como hoje, né? Era mais, como que eu posso dizer assim, uma palavra mais simples para vocês? Vamos contextualizar, que é mais fácil. Uma mulher que trabalha hoje. Quem trabalha aqui de mulher? O pecador. Já são pecadores. E vocês acham que vocês estão errados? Quem come junto com os familiares no domingo? Todos vocês são pecadoras. Quem é doente? Também é pecador. Naquele conceito, isso era pecado, porque hoje nós entendemos que não é mais. Então, pecadores era todo esse povo considerado pelos judeus que estava doente, recebeu algum castigo, estava comendo com os familiares, não estava seguindo diretamente as leis. E trabalhar não pode, tem que cuidar só do lar. Até porque naquela época a mulher não era nada, menor que uma ovelha, né? Era bem pequenininha. Então tudo isso era pecador. E Jesus estava falando com os pecadores. Olha que interessante. Depois começa um pouco a se dizer a nada. Fariseus. Quem eram fariseus? Os doutores da lei. Judeus. Olha que interessante. Judeus que interpretavam a lei, muitos deles não pegavam nem a essência da lei, puxavam para o seu prazer, para a sua matéria, para o seu orgulho e traduzia verbalmente para as pessoas como queria, para seguir isso próprio. Alguns são mais certos, mas em um contexto assim. Então, esses estavam julgando Jesus falando com esses, entendeu? Então, doutores da lei que não poderiam fazer esse tipo de julgamento se entendesse a síntese do ensino de Jesus, né? Esses estavam julgando. Jesus começava a perceber o público dele, com quem ele falava, comia, conversava. Próximo, escriba. O que era escriba? Exato. Escriba. Os judeus, necessariamente, os fariseus, necessariamente precisam ser os tops do entendimento das leis judaicas. Mas os escribas têm que ser. Eles têm que conhecer tudo, porque tem que traduzir em outras línguas. Então eles têm até muito mais conhecimento que alguns fariseus, e se não todos, talvez, né? E que o escriba era, na sua maioria? Judeu. Na sua maioria, né? Existem alguns, hoje, porque escribas assim, hoje quem tem uma editora, o cara que faz a edição dos livros é um escriba. Concorda ou não concorda? Só que tem os nomes mais chiques hoje em dia. Então vamos lá, vamos entender aqui. O que tem de igual nesse público? Todos são judeus. Concorda? Então Jesus estava falando com quem? Com judeus. Então Jesus falando com os judeus, ele precisava tomar um direcionamento nessa parábola. Porque eles tinham a capacidade de entender de forma que o grego e o romano, a Grécia e Roma não entenderiam, né? Jesus, os judeus, vamos lá, tinha 4 formas de interpretar qualquer leitura e qualquer ensino. Eles tinham a forma que era Pshet, Remes, Drash e Sud. A primeira forma, Pshet, é uma leitura normal da parábola. Uma leitura simples, uma interpretação rápida, acabou. Literal. A segunda era Remes. Eu não sei pronunciar com certeza, mas é isso aí. Que era mais sentido figurado da parábola. Drash, que é colocar um indivíduo dentro da parábola, dentro do seu ensino, das suas reflexões. E o Sud, só para vocês conhecerem,
que só judeus conseguiriam fazer, porque eles teriam que ser iniciados, ter conhecimento da Cabala, usar formas do hebraico para fazer essa tradução. Então era só judeu que consegue fazer essa tradução. Ou um árabe que se especializou, mas naquela época era só judeu que conseguiria. Jesus, vendo tudo isso, ele faz o seguinte: qual das três você acredita que ele vai colocar para todos estudarem e entender essa palavra? Drash. Por que Drash? Vamos lá. Nós estamos falando da parábola da ovelha perdida, não estamos? Você acha que começou com Jesus? Jesus tinha que colocar reflexões nesse público aqui, todos eles. Porque ele não fala só para um, fala para todos. Não. Abraão, quem sabe quem é Abraão? 2000 anos antes de Jesus. Concorda? Seu filho Isaac, o que ele era? Pastor de ovelha. Antes de Jesus. Pastor de ovelha. Moisés, Davi, o rei Davi. Quem assistiu as novelas da Record? Tá lá. Quem assistiu vai saber. Davi, antes de ser o rei Davi, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Moisés, o que ele foi? Moisés, quando estava fugindo do Egito, ele encontra 7 mulheres no deserto. E essas 7 mulheres, elas estavam pastoreando suas ovelhas, o seu pai. E havia alguns pastores que a perseguiam. Moisés a encontra, ajuda elas da água para as ovelhas e ajuda a conduzi-la. Ela chega à casa de seu pai, que é Zitron, e Zitron acha estranho isso, mas como? Para você chegar, vamos colocar em exemplos assim que eu não li por completo, né? Você está um dia adiantado, minha filha. Por quê? Pai, estavam nos perseguindo e um bom moço nos ajudou, um bom homem nos ajudou. Zitron, naquela época, eles são muito retos, os judeus nessa parte, né? Pedem para os seus servos que traga esse homem daqui. Quem é esse homem? Moisés. Moisés vai até lá e Zitron dá a sua melhor filha. Não só é a melhor filha, é mais velha, né? É mais madura. É a sua melhor filha. Que se chama Sípora. Ou Cipora. Hã? Sípora. Sípora, né? Sípora. Sípora é o nome mais correto. E Moisés casa com Sípora. E adivinha o que Moisés faz? Se torna o quê? Porque o que a família de Zitron tem? Ovelhas. Pastor de ovelhas. Jesus está falando com quem? Com os judeus. Ele traz na mente dos judeus toda a história desde Abraão. Para quê? Para usar o drash. Colocar todos dentro da reflexão, dentro do ensino. Olha a inteligência de Jesus. Alguém pensaria nisso? Tem mais. Após Moisés, se vocês começarem a procurar lá em Ezequiel, cita demais. Cita muito sobre a ovelha. Eu até trouxe uma que você viu interessante. Ó. Lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 11, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus, e tem umas outra tradução, Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha Jesus fazendo com que todos começassem a reflexão sobre a ovelha. Bom, tem essa introdução. O que eu quero agora que vocês façam como Jesus, que eu não sou, como Jesus, se coloquem daqui para frente dentro da reflexão. Se Jesus fez isso e ajudou, e até hoje seus ensinos estão sendo estudados e exemplificados, vocês vão fazer igual, ok? Cada um comece a seguir as reflexões conforme a sua vivência diária. Vamos começar. Agora, aqui tem umas coisas bem interessantes. Naquela época, Jesus começa: qual dentre vós possui 100 ovelhas? Vocês sabem o valor da ovelha naquela época? O valor da ovelha era muito grande. Quem tinha 100 ovelhas não precisava mais trabalhar e nem sua família. Olha o exemplo que eu dou para vocês.
Quem tem 100 ovelhas, é muito. E normalmente o pastor de ovelha, 5, 6, 10, os mais afortunados, 15 ovelhas. E ele já começa essa reflexão: quem de vós possui 100 ovelhas? O que ele está trazendo para nós? Fará falta uma ovelha para esse pastor? Para nós, faria falta? Não, né? Eu tenho 99, eu vou ficar pobre, nem minha família, não me deixar pobre. Vou olhar ele, deixa lá, já mataram, não vou nem atrás. Mas Jesus não, ele continua essa parábola, porque Jesus traz a importância, lembrando Ezequiel, lá atrás, da missão que Deus deu para ele. Então temos agora a ideia da importância, porque sabemos o valor de uma ovelha. E quem tem 100 não precisa mais nem trabalhar, galera. Então uma não faria falta, né? Vamos continuando. E perdendo uma delas. Como eu disse, se nós perdemos uma ovelha, hoje, talvez nem atrás procuraríamos, né? Mas Jesus procurou. Vamos lá. Vamos pegar agora o texto para começar as reflexões internas. Lá no livro Confie e Segue, que emana pelo Médio Chico, tem uma mensagem titulada Tentação. Olha o que ela nos traz interessante. Somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo a nossa necessidade de purificação interna. Isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. Como que se perde uma ovelha? Agora vamos sair da importância da ovelha como prato perdida. Como que a gente se perdemos hoje? Lembra, nós estamos usando o drache. Agora vamos ter que pensar. O que te tira o foco? O que te faz perder? E por que somos tentados? A irmã nos traz, né? Para a nossa grande evolução, para nos testar as nossas forças, né? Hoje em dia nós podemos falar que uma das coisas que mais nos arrasta para longe do Cristo é o quê? A tentação da matéria, o dinheiro. Então eu coloquei essa imagem porque enquanto nós estamos com Cristo, estamos em cima do muro, olhando, eu sofro, eu tenho pago conta atrasada, hoje eu queria comer tal coisa, não posso, mas eu estou em sintonia, orando todos os dias, em sintonia com Cristo. Mas eu começo a olhar aquele mundão, vícios, carros, cassinos, pessoas felizes, pizzarias chiques, pizzas que custam 300, 400 reais, que aqui em João custa 40, entendeu? Olha, será que isso aí não está nos levando? Não está fazendo a ovelha do Cristo se perder? Qual está sendo o foco de cada um aqui? Trabalhar excessivamente? Atrás de coisas que não vão nem conseguir gastar? Vamos continuar. Ainda no texto tem lá: não te creis simplesmente tentado pelos outros a descida ao despenhadeiro das trevas. Somos nós mesmos que, estendendo o fio do desejo, atraís em nosso prejuízo ou em nosso favor a companhia que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou na ascensão da divina luz. Quando estamos desequilibrados por atitudes que não nos alegram muito, ou por umas investidas que não deu muito certo, quem que a gente culpa? Mas o Leandro fez e deu certo, eu só fiz porque deu certo com ele. Olha lá o que está trazendo para nós. Quando nós nos damos mal, quando investimos muito em dinheiro, em coisas que não levaremos do espírito para o mundo espiritual, e se damos mal, mas nós assumimos, colocamos a culpa do próximo, né? Isso nos deixa longe de Jesus. O que vai acontecer nesse momento?
me dei mal. Fiz um investimento, vi o meu parceiro fazendo, fui igual e me dei mal. Eu vou ter que correr atrás do prejuízo. O que acontece na hora que você compra? Porque quando você perde, você já ora. Nossa, fiz coisa errada. Como que eu... Ai, meu Deus, me ajuda. Me deu uma luz. Você não está em conexão. De repente, fala, agora eu preciso pegar e repor isso e mais. Acontece o quê? Eu não falei que isso era trabalho eu mesmo. Então, mais rápido aqui do que lá. Você rompe por completo a ligação com Jesus. E a partir daí, quando você se dá mal nem, ai meu Deus, aí você já vê, aquele rapaz que tem mais dinheiro quebrou para suas pernas. Eu estava montando um negócio, ele colocou os preços mais baixos e me tirou do mercado. Aí Deus já está fora. Você já nem fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, daí é os palavrões da vida que vai tocando. A gente rompe por completo esse fio. Não dele para conosco, mas de nós para com ele. Ele está sempre ali, com braços abertos, pronto para nos acolher, assim que olharmos para ele, né? Vamos lá. Olha que interessante. Vamos colocar uma forma aqui prática para vocês começarem a entender um pouco isso. Somos jovens, acabamos de iniciar na lida. Aqui em João vamos falar na Polícia Mirim, não sei se em escola tem a Polícia Mirim, existe isso lá? Acho que em todo lugar, né? Quem é de mais longe aí, existia isso aí também? Não, acho que era. Não, né? Mas enfim, vamos lá no mercado. O mercado sempre teve um empacotador de mercado trabalhando. Você começa a conquistar seu dinheirinho, voltando para tentar agora fazer reflexões do slide passado, tá? Mais profunda. Que gostoso, daí você vai me dar metade. Você tem que ajudar na casa, até para discipliná-lo a guardar. Dá metade, você dá. Continua trabalhando, você vai crescendo, aí vai aumentando, você já não se contenta com aquilo. Aumenta com o programa de trabalho, já estou mais capacitado. Aprender a lidar com o público. Agora eu quero outro cargo. Eu quero ser caixa. Vamos falar do mercado. Eu quero ser caixa do mercado, para você ser empenhado. O gerente fala, dê uma oportunidade para mim. E você entra, gostoso, entra, dinheiro, tudo. Salário maior, salário melhor. Que bom. Continua ajudando na casa, só que você não doa o tanto para casa, porque você aumentou só aquele mesmo fixo, mas tudo bem. Começa a gastar um pouco mais, comprando só roupa. Começa já a ficar um pouco rude com os pais. Eu quero esse, mas é esse, eu estou trabalhando, dinheiro é meu. Começa aí, dinheiro é meu, mas eu quero. Assim, né? Isso vai indo, de repente atinge uma idade para dirigir. O salário não dá para tirar a carta, nem pôr combustível no carro, talvez do pai. Novo cargo. A partir de agora você começa uma jornada maior de trabalho. E você se integra mais dentro do trabalho. Mais acorda às 8 da manhã, vai trabalhar, acorda um pouco mais cedo, vai entrar às 8, horário do almoço, sai assim, tranquilo, salário melhor. Passei com meus amigos, vou na balada, gasto meu dinheiro, contribuo em casa. Conheci uma menina. Ou a menina conheci o namorado. Agora eu vou casar e começa com gastos maiores, leva para passear, o salário já não dá e procura se especializar em cursos ou faculdades. Casa-se. Depois que casa, o que acontece? Família. O salário já não dá. Vamos trabalhar mais. Capacitou-se, tem dinheiro, mais dinheiro, melhor cargo, até aí consigo. Peguei os filhos, bem certinho, esposa trabalhando. Dá para tocar. Mas agora eu preciso viajar. Ixi, dinheiro não deu. Então vamos agora, ao invés de começar a trabalhar às 8, nós começamos a trabalhar que hora? Às 7. E saímos às 5h30. Ó, 1h30 a mais. Ganhou um pouco mais. Eu fui viajar. Levei a família para viajar. Olha que gostoso. Só que você curte uma, 2 vezes isso. Eu preciso levar para um lugar melhor. Só que o dinheiro não dá. Então nós vamos acordar às 5,
vou arrumar um serviço para trabalhar um pouco mais cedo e sair às 6. A esposa também. E o tempo vai se consumindo. Só que para isso você precisa ter um carro bom, porque como você vai num lugar gostoso com um carro ruim? Para ter conforto. Agora nós trabalhamos 1 hora a mais na hora do almoço. Nosso almoço ficou apenas com 30 minutos. Mas agora, ou eu preciso da minha casa própria, ou uma casa onde eu vou passear para ter mais conforto, na ilusão que vai economizar. Porque você pegar um dinheiro desse e aplicar só para viagem, você morre no carro do dinheiro. Estou falando nessa parte dos filhos, tá? Na terceira. E agora? Agora eu já acordo assim, já consumi um tempo meu do horário do almoço, o que eu vou fazer? Eu não vou mais às 6, agora eu vou até às 7h30 trabalhando para poder ter uma casa com um conforto melhor. Vocês passando mais tempo trabalhando atrás da matéria, na ilusão do conforto, se distanciando mais, rompendo quanto mais elos da ligação com Jesus. Consegui tudo isso, mas não basta. Eu quero conhecer o mundo. Agora eu tenho que trabalhar até às 10, né? Agora eu tenho que levar a família. Eu vou conhecer o mundo, sair do país. E eu acordo hoje às 5 da manhã e vou dormir às 10 da noite, trabalhando. E quando não, no final de semana, na certeza, o sábado já foi consumido aí. Ficou só pro domingo. Daí eu vou viajar. Chego lá, eu não aproveito. Porque eu estou pensando no serviço. É muito tempo de serviço. Muito tempo de trabalho. E se eu parar com isso, eu perco tudo. De tanto que eu me enfiei no trabalho. E pouco na evolução do espírito. O que vai acontecer? Vamos começar a beber. Vamos começar a fumar. Porque isso traz o quê? Felicidade. Uma alegria. Um prazer. Vamos fazer uma reflexão rápida. Eu tenho mais tempo hoje, né, Raul? 2 minutos a mais. Porque eu comecei agora. Então ainda estou no primeiro. Então vamos lá. Ó, nascemos sem telha divina. Deus nos criou. Nos criou lindos. Pedaços de Deus. Mini deuses. Todos somos felizes. Nossa natureza é brilhar. É a luz, não é? Bom, nós estamos seguindo uma evolução, aprendendo, conquistando as coisas do Espírito. Cada grau de vitória, tanto externo como interno, você vai conquistando uma alegria permanente. Não é? Vamos pôr assim um defeito moral. Fofoca. Através de um tempo de reforma íntima, eu não faço mais fofoca. Consegui extirpar isso. Quem que não fica feliz quando alguém está falando, nossa, eu não faço mais isso? Coitado daquele, eu não faço. Uma felicidade que você sente íntima. Isso é reflexo da nossa natureza. Chegamos nessa felicidade, entendeu? Vamos sair da escala de 0 a 6, mas naturalmente nós chegamos no 20. Atingimos uma felicidade de 20 porque vencemos algo ruim. Isso nos trouxe uma alegria. É a mesma coisa quando você vai dar um presente para uma pessoa que um neto, ou uma pessoa que não tem condição, você dá um presente, de coração a pessoa gosta, você se sente muito. Quem já fez isso? A gratidão, a felicidade é muito maior em quem dá do que quem está recebendo. Você chega na sua casa leve, você dorme bem, você radia, você quer contar para todo mundo. Isso está no estágio natural do nosso espírito criado. Isso. Os netos nos perdemos, mas isso é a nossa essência, nossa essência divina, não é? Então beleza, então nós chegamos no 20 através das conquistas. Comecei a beber, o que acontece? A química nos traz o quê? A felicidade, uma alegria. Só que essa alegria, ela estoura o teto do 20, ela bate o 30. A hora que ela bateu 30, ficou impressionado no espírito. Isso. Gravou. O espírito gravou 30. O 20 não é mais suficiente. Porque você gravou a felicidade 30, a qual você tem o 20. O que vai acontecer?
o Espírito vai pedir aquela alegria, porque é dele. Ele está reconhecendo que é dele num grau maior. Eu quero. Só que você não está caminhando na esfera do Cristo através da vencendo a matéria e os vícios. Então você só conseguiu 20. Você vai atrair o Espírito desejando aquilo. Ele quer o 30. Onde você vai? Novamente beber. Bebeu, atingiu o 30. Ah, gostoso. Só que você não mantém, gente. Porque é química. Isso te leva ali, mas não te segura lá. Enquanto você vencer uma zela, te mantém naquele patamar de 20. A hora que você vence a segunda, 30, te mantém ali. Porque você fixou aquilo, porque você venceu o mal. E quando você cai no medicamento e nas drogas, você estoura para 60. Estou dando só mais caro numérica, tá? Como sair disso? Você só tem 20. E você impressiona novamente no espírito os 60. Felicidade de 60. E na hora que isso aí sai, o que acontece? Você volta para o 20. Não. É muito alto perto do 20. Você cai. Vai gerar depressão, ansiedade, todas essas coisas. Porque você, o 20 já não é mais nada. E você quer, você ficou na dependência do 60. Daí você vai de novo procurar, vai chegar no 60. Vai chegar uma hora que o espírito procura mais. Aí você vai aquelas drogas que infelizmente 2, 3 vezes já era. Porque nós somos assim. Quem quiser entender isso com detalhes, vocês vão procurar uma palestra do Décio Andrônico. E eu posso pôr no grupo essa palestra. Ele explica com detalhes como funciona no cérebro e no espírito a fixação da sensação. Vocês vão ver que maravilhoso que é. Você está entendendo? O problema de a gente subir na alegria sem ser naturalmente, a importância de termos Jesus conosco, o seu Evangelho, e não a matéria como nosso Deus, o Mamon. Olha ali no livro Pão Nosso, na mensagem 16. O homem obedece ao pão do tempo. Aqui já vamos entender a parte espiritual, né? Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, se ainda não temos força, é que não raro atende, antes de tudo, os impulsos baixos da natureza. Irmã, é complicado, né? É difícil estudar, irmã. E realmente o que manda muito de nós é a natureza. A natureza da matéria que nos traz. Porque se nós somos centelha, devemos seguir a natureza do espírito, não essa natureza material. Os impulsos baixos na natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Não é mais fácil ir pela matéria do que ir pelo espírito, caminhando e fixando isso? A mesma coisa que você construir uma casa devagarzinho, com alicerce firme. Devagarzinho, então olha o que eles fazem rapidão, gastar 100 mil e outro 1 milhão. Você vai chegar com 100 mil, se não vai cair? É a mesma coisa. Aí conseguimos andar um pouco agora na parada. E não deixa as 99 no deserto. Aqui também tem bastante coisa interessante para a gente conversar. Por que Jesus coloca para nós o deserto? Por que 99 no deserto? O deserto, vamos lá, vamos ver o que o Alírio diz para nós no seu livro Equilíbrio Existencial. O deserto é um local ermo, afastado do sossegado. É que as vozes que alertam a consciência só poderão de fato ser ouvidas se o ser espiritual estiver liberto das demais impressões que os influenciam. Portanto, o deserto aqui significa na solitude de si mesmo, ouvindo a voz da consciência, o guia espiritual, seu anjo da guarda. O que vocês pensam nisso? As 99 ficaram no deserto e uma só perdeu. As 99 nós podemos entender aqui que elas têm já
um certo equilíbrio espiritual. Que elas podem ficar não como pastor, chefe, mestre. Porque naquela época os pastores eles sempre saíam no mínimo de 2, máximo de 3. Um que mais conhecia, um outro que já tinha o conhecimento e as ovelhas o conheciam, e um terceiro para cuidar ali por baixo, né, das coisas. Só que quando uma se perde, são o chefe que sabe, o que tem todas as experiências, nesse caso Jesus. Então ele que sai buscar, e as outras ficam ali. Por quê? Você tem um pouco de resistência à matéria, um pouco de espiritualidade, e eles ficam com quem? Com os nossos anjos da guarda, como isso todos podemos entender. Na reflexão interna de tudo que aprendeu, ou talvez na experiência daquela que saiu. Vamos fazer um exercício. Eu desafio qualquer um de vocês aqui ficar 5 minutos olhando para o espelho. 5 minutos, cronometrado com apito. Vocês conseguem? Nos primeiros 30 segundos você já enxerga as culpas, você já fica bravo querendo quebrar o espelho. Os primeiros 30. Depois de dar 1 minuto, você já começa a falar: meu Deus do céu, como que o meu marido ou minha esposa consegue olhar para isso? Já começou a mudar. Depois daí, diante já começa, conforme mais tempo, automaticamente você começa a pensar em si. Ninguém consegue. É a reflexão íntima. Começamos a olhar para nós, depois que passa toda essa parte superficial, a pensar: o que eu fiz na vida? Então começa a vir essa lembrança daquele outro, aquele mal que eu fiz. Nossa, mas eu fiz algo bom. Isso que é ficar no deserto, refletindo em si, se fortalecendo para o que há de vir. Estão conseguindo acompanhar? Se estiver difícil, gente, vamos não, não falou que não. Eu não ia deixar não, né? Tá caro, tá aqui um negócio aí. Vamos lá. Continuando. E sai em busca da perdida. Como eu já adiantei, né? Não consegui segurar a fala. Quem é que sai em busca? Sempre quem tem mais experiência da perdida. Tem uma psicografia, eu não me lembro o nome do livro, mas é o Divaldo que fez, e o espírito ele se intitulou Padre na Atualidade. E eu ouvi ela pelo Jorge. É bem interessante. Que ele fala sobre a dor. Que a dor é que nos conduz de volta ao Cristo. E quando nós estamos com dor, quem nos buscamos? Jesus. E ele sai correndo atrás de nós, nos abraçando, né? Por isso que é o sempre o que tem mais experiência que nos busca quando estamos perdidos. Agora comecem a pensar: aonde estamos perdidos? A quem estamos pedindo ajuda? Se ele é o que mais conhece e vai nos sair atrás de nós, quem está fazendo oração nas dificuldades e nas alegrias? Quem está pedindo inspiração para Deus no seu ritmo? Hã? Hein? Ah lá no livro, quando voltar à primavera, na terceira lição, do Amélia Rodrigues, que está bem por Divaldo, Jesus traz um ensino bem interessante para nós. Jesus fala a Pedro: amar os bons é dever de retribuição. Quando um familiar se perde, natural, a gente vai atrás. Isso é dever. Quando um amigo, um parente, bem próximo, coisa próxima, é obrigação. Olha o que ele fala depois. Mas servir e amar os que menosprezam entre nós duvidam é caridade para com eles e felicidade para nós próprios. Estamos ajudando a quem realmente precisa lá fora, que não é nossos parentes? Esses da rua, perdidos? Se não temos a condição física de ajudar, por que numa oração, uma prece? Não colocar a oração? Não pedir o nome, levar para alguma casa espírita? Ou qualquer segmento religioso? Faça uma oração para essa pessoa que estava na rua, para que o pastor das ovelhas chegue até ele através da sua oração. Lembra o que eu trouxe para vocês?
Quando você dá um presente numa pessoa e ela gosta do presente, não existe como nós não ficarmos mais felizes do que a pessoa que ganhou. Olha lá. Caridade para eles e felicidade para nós próprios. Desde aquela época Jesus já nos ensinou. Vamos juntos praticar essa caridade e auxiliar no encontro das nossas ovelhas. Aqui eu vou demorar um pouco, mas vamos lá. Encontrando-a, alegre que coloque sobre os seus ombros e após eles para a sua casa. Olha aqui, ó. Eu não gosto muito dessa. Ela é muito linda, essas imagens, mas eu não gosto muito dessas imagens, porque ela não traz uma realidade muito bonita. O que seria? Encontra alegre. Vamos lá. Quem já ouviu a parábola do samaritano? Quem estava no chão? Não precisa falar o espírito. Foi assaltado, né? Todo machucado. O samaritano fez o quê? Pegou tudo que ele teve de medicamento e ajudou. Foi? Depois pagou a hospedagem. O que ele quis dizer aí? Quando formos atrás das ovelhas, formos ajudar as ovelhas, não tente falar nesse momento de Jesus com ninguém. Eles precisam de socorro físico, gente. Precisa que cure suas feridas, precisa de alimento, sustento, um abraço, precisa de cuidado. Quando o pastor encontra a sua ovelha, ele não sai correndo com a sua ovelha de volta. Primeiro ele vai averiguar todas as necessidades físicas da ovelha. Se quebrou a perna, se o novo machucou, para fazer os primeiros socorros físicos ali. Agora eu falo, será que é só suficiente fazer o que eu falei na slide passada? Orar para essa pessoa? Se temos condição de ajudar? Lógico, se não temos condição, vamos orar. Mas se temos condição, não tem como ajudar fisicamente primeiro, encontrando-a alegre, feliz em ajudar, até que isso torne uma alegria. Coloque em seus ombros. Vamos lá. Olha que interessante. É assim que se coloca uma ovelha no ombro? Você lembra quando eu falei para vocês, os pastores? O primeiro pastor tem mais experiência, conhece tudo sobre a ovelha, sobre pasto, lobos, dificuldades, desertos, montanhas e tudo mais. Falei, né? O segundo tem um pouco mais de vivência com as ovelhas. O terceiro é o que cuida das coisas mais simples. Essa ovelhinha pequena aqui, ó, é o terceiro pastor que cuida. Eu que fica em cima dela. Ela pode escapar? Raro. Pesquise onde for. É sempre a ovelha adulta que escapa. Sempre adulta. Aqui tem uma mensagem subliminar para vocês lerem. Por isso que é interessante vocês lerem e estudando o Evangelho. Prestem atenção, vírgulas, pontos nas coisas. Alguém sabe quanto pesa uma ovelha? Vocês têm noção? Adulta? Tem mais? De 50 a 90 quilos. Essa é a verdadeira imagem, ó, que teria que ter da ovelha perdida. 50 quilos. A imagem mais leve. Dá para ver o pessoal no fundo? Ficou muito embaixo, né? Dá para ver? Quando você se perde, ou alguém é perdido, se perde em 100 metros, em 1 quilômetro, a gente se perde longe, 5, 10 quilômetros, 2 bairros à frente, é longe, gente. Como um pastor de ovelha coloca uma ovelha no seu ombro e traz 50 quilos nas costas? Vamos lá. Lá na Síria, na nova do Europa, quem leu Paulo Estevam? No caminho de Palmira, onde Paulo passou, Estevam passava ali, Saulo. Essa do Europa é o caminho de Palmira, ali, você vai encontrar no livro. Foi encontrado, ficou coberto pelas areias por muito tempo, um muro pintado de um pastor de ovelha. Qual o tipo de ovelha que estava no ombro do pastor? Do tamanho de um boi. Nada a ver com isso aqui. E maior que isso. Tá?
Lá em Cesareia também, na época de Jesus, foi encontrado aquelas estatuetinhas que eles faziam, né? Também pastor de ovelha. Um pouco diferente. Se equivale a um elefante em tamanho. A ovelha, como um homem pode levar isso no ombro? Teria que ser um ser não terráqueo, um ser divino. Vamos seguir a linha de raciocínio. Primeiro nós cuidamos do corpo físico, depois, se ninguém consegue carregar isso, é um ser divino. O que seria isso? Espiritual. Cuidemos da parte espiritual da ovelha. Ensinemos Jesus, as importâncias da vida, as consequências. Ensinamos o espiritual. Damos condição espiritual à ovelha. Suporte psicológico à ovelha através do Evangelho. Esse é o verdadeiro sentido. Existe muito sentido. Equívoco e verdadeiro sentido. Desculpa. Existem muitos, mas estou trazendo a parte espiritual disso. Se lá é gigante, as imagens, também em Cesareia, nos leva a crer que não existe esse homem na terra. Então tem que ser ensinos espirituais. Depois disso, o que nós vamos fazer? Levá-lo para casa. Quem foi que levantou a mão e leu Paulo Estevam? Então, Tarso. Tarso, no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Caiu, ficou cego, e quando se cai, se machuca também. Foi levado até Ananias. O que Ananias fez? Cuidou do seu corpo, trouxe a visão de volta, cuidou da sua doença e deu preparo para ele. Paulo, entendendo aquele acolhimento, ele foi para onde em seguida? A lição de quem assistiu, hein? Quem leu, né? Foi para o deserto. Esse não era Saulo. Esse era Saulo, para o deserto ele já era Paulo. Foi para o deserto. Depois ele virou Paulo, mas foi para o deserto. Com quem em sua mochilinha, em seu ombro, embaixo do seu ombro? O Evangelho de Mateus. Ele ficou aonde? Na casa de Áquila e Prisca. Aprendendo o quê? O Evangelho de Jesus. Se fortalecendo aonde? Espiritualmente. 3 anos com Ananias, 3 anos com Áquila e Prisca, para depois encontrar as 99, os apóstolos, e fazer tudo o que fizeram. Conseguiram entender a grandiosidade dessa parábola? Na parte espiritual dela, ela também se coloca tanto na parte apenas moral como em transição planetária. Mas eu estou trazendo essa questão mais fácil para nós. Eu achei bem difícil. Viu? Quando vocês encontrarem alguém, vão fazer tudo isso? Quem sabe um novo Paulo por aí, perdido? E nós perdemos a oportunidade de trazer um Paulo para a seara do Cristo. E depois, para ser bem rápido, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo vai gerar mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não tem necessidade de arrependimento. O que vocês acham? Por que ele falou que haverá mais alegria no céu? Meus amigos, nós aqui, todos, temos um pouco de instrução espiritual. Alguém mata? Não. Alguém rouba? Não. Vamos dizer aqui, Cris é uma verdadeira assassina. E gatinho. Principalmente gatinho, né, Cris? Pior ainda. Porque a gente passa, né? Mas gatinho. Rouba também. Me desculpe você como exemplo, tá? E rouba também. E todos nós aqui somos o que eu acabei de falar. Desencarnamos todos juntos. Vamos todos.
trabalhava na casa espírita, ajudava a pessoa, entra aqui, ó, vai lá ter uma função ali, você vai para o passe, você vai para o mediúnico, você vai para cá, passa ali no hospital, você está machucado. E a Cris? Na hora que chega lá. Qual é a felicidade da espiritualidade? Porque ela fazia o mal. E se ela foi aceita no céu, a transformação dela é muito maior. Olha a alegria da espiritualidade em recolher uma ovelha. Então, vamos ficar contentes com todos nós? Claro, mais trabalhadores. Mas a festa é para quem estava perdido, para quem se converteu. A festa foi para Paulo. E eu acredito que para nós também, né? Alguém faz mal aqui? Então tá, vamos lá. Tenho 3 minutos, ó, eu acelerei 2 slides sobre o tempo. Eu quero. Vamos falar assim, uma curiosidade. Eu acho que a minha deve saber essa curiosidade, interessante, ela estuda bastante. Essa passagem ela se encontra em Mateus e Lucas. Né? Mateus coloca a relação montanha e Lucas deserto. Quase a mesma coisa, né? Montanha, as coisas mais altas, reflexões. Ela se encontra como que eram os pergaminhos antigamente. Quando você escrevia, você enrolava fora para dentro, fazendo 2 tubos, não é que nem hoje nós fazemos um tubo só, concorda? Para dentro, fazendo 2 tubos, coloca o elástico, né? Beleza, coloca um elástico. Existem estudos de. Antes disso aqui, aonde vocês acham que se encontra essa passagem da ovelha perdida, do Evangelho de Lucas? No centro do pergaminho. Os judeus, quando vão ler um pergaminho, ele abre o pergaminho. Não é que nós vamos ler assim. Ele abre e lê o meio. Porque todos eles sabem que o mais importante está no centro. E do 9º até o 19º capítulo de Lucas se encontra no centro. A ovelha perdida se encontra no centro, que dá o centro do pergaminho. Interessante. Para um doutor da lei, um escriba e um judeu, ler isso como base. Outra coisa, o Evangelho de Lucas é o que mais tem parábolas concentradas. E tem estudos que, do capítulo 9 ao capítulo 19, não foi Lucas que escreveu. Vocês têm noção? A ovelha que eu acabei de falar. Estudos recentes, 20 anos, 15 anos, que foi Paulo que escreveu essa parte. Do 9º ao 19º foi Paulo. A ovelha colocando a parábola de maior importância, uma das maiores importâncias no centro do seu evangelho. Porque ela discorre. Ovelha, dracma, filho pródigo. E lembrando, se você conversar com um judeu, a parábola da ovelha perdida e a dracma perdida é um canto. É um cântico. Ovelha é uma estrofe, será se isso é o nome, desculpa. Uma parte do canto, a dracma a segunda parte para entrar no ensino. Olha a importância disso. É demais, né? É demais. Agora deu o tempo. Vocês querem entender como funciona a ovelha perdida dentro de uma transformação íntima, sem envolver a matéria? Tem tempo? Daí eu vou estourar o tempo, só se vocês falar assim, senão eu não conto. Foi dentro da agora daqui a pouquinho, mas pode pegar. Vamos lá, sempre que eu falei que tem vários pontos de vista da ovelha perdida. Nós aqui somos, acredito, que é a 99. Acredito eu que somos a 99. Não acho que tem ninguém assim como se uma perdedora no mundo. Eu acredito realmente. Então essa parábola, ela é muito boa para repetir o que eu passei para vocês. Muito boa. Mas eu acho que se nós colocarmos ela na parte íntima, é melhor. Então eu conto um caso para vocês entenderem. Lá no livro Obra... Nossa, me fugiu agora, não é Obra Póstuma, mas é um dos primeiros livros do Chico.
Bom, enfim, daqui a pouco vem. Lá tem um caso que se chama o caso Eduarda. O Chico traz esse caso, tá? Nós refletimos, lembrando, traz pelo Chico esse caso, né? O que seria? Eduarda, nós aqui não matamos, não roubamos, não fazemos nada, mas já estamos na espiritualidade, as 99 vezes, estamos lá. Só que ela tem um problema, ela é muito irritada, não tem paciência alguma. Daí o que acontece? A sua mentora fala: Eduarda, você precisa reencarnar para lapidar um defeito moral, que é a impaciência. Opa, manda eu lá. Então eu vou, só falta essa, eu vou. E ela desce para a terra. A leitura diz que ela foi numa casa não muito bem financeiramente, mas com dificuldades patrões, né? Uma classe razoável. Casou o filho, as coisas foram indo, e cada dificuldade que aparecia na Eduarda, ela brigava. Ficava muito brava. O marido, principalmente o marido, né, gente? Mulher, nossa, certeza que a pedra foi o marido. Porque o marido é a pedra toda mulher, né? Não é? É assim, né? Ganhou um ponto lá com a esposa. Então, daí ela vem e desencarna. A hora que ela desencarna, a sua mentora vai e pega ela, né? Ela nem passa com um brau. Olha quanta virtude que ela tinha. Nem foi com um brau. Ela vai direto para o socorro. Chegando lá, sua mentora fala: nossa, você foi aprovada, mas não aprovada. Nossa, ela fica vindo de bravo. Como assim? Deus pegou pesado demais comigo. Antes já se viu todas aquelas dificuldades da minha vida. Tudo aquilo. Não. Fui eu, Eduardo, que pus para você. Você tinha que descer para vencer a parte de sua cabeça, a irritação, a impaciência. Porém, você reprovou. Olha uma ovelha. Temos a ovelha da maledicência, da impaciência e todos os vícios morais. Um pouco mais difícil, né? O que a mentora dela falou? Agora você vai ter que reencarnar novamente e passar por tudo igual para vencer e recuperar a sua ovelha, para vencer esse vício moral, essa falha moral. Está vendo como você consegue colocar a importância dessa palavra? Você consegue colocar ele em tantos contextos. Maravilhoso. Então não podemos dizer que nós somos os 99, porque nós temos um monte de falhas ainda que a gente precisa descer. Então eu não colocaria nós como os 99 salvos, tá? Mas, e por isso que ainda Deus fizer aquela felicidade. E a hora que recebermos, né? Só entra aqui, ó. Você vai para lá, você vai para cá. Entendeu? Eu passei só para a gente ter uma reflexão. Apaga a luz aí para mim, Rafa. Do lado de cá. Isso, todas elas. Agora para uma reflexão rápida, pequena, um vidinho bem legalzinho, bem bonitinho. A borboletinha são as dificuldades da matéria, hein?
Vamos agora, todos juntos, fechando nossos olhos e levando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Pedindo com Mestre, nosso pastor, que tanto nos ensina e nos auxilia, através da sua vivência, dos erros, dos perigos da carne, do mundo. Grande pastor, cuide de nós, nos envolva em seu braço, coloque-nos em seu ombro, cure nossas feridas físicas e espirituais, nos dê força para continuarmos trabalhando em sua seara. Grande pastor, obrigado por estar na direção desse planeta. Obrigado por ter os seus pastores em aprendizado cuidando desta casa de nós. E nesse momento vamos juntos, mentalizando momentos muito felizes para levar o nosso padrão vibratório, nossa vibração, e doando de nós tudo que temos de bom e de melhor, deixando à disposição dos méritos da casa, para que esses espíritos possam utilizar os irmãos desencarnados e encarnados que receberão paz, outros pastores que cuidam de nós. Obrigado